Sejam todos bem-vindos ao canal do Sem Perfil. Eu tenho feito vídeos curtos, na esmagadora maioria. O de hoje talvez ele se estenda um pouco no tempo, o que de certa forma é bom, porque os meus haters são esquerdistinhas preguiçosos, desculpem o pleonasmo, e preguiçosos que são, se o vídeo tiver 15, 20 minutos, eles não vão assistir tudo, né? Lógico que não, são preguiçosos. Bom, eu resolvi falar hoje sobre uma entrevista que eu assisti do Elon Musk, o homem mais rico do mundo, né? Eu fiquei feliz de ver a entrevista que ele deu. Eu falei, nossa, eu estou parecendo o Elon Musk. E eu fico feliz, né? Que me diga com quem andas e te direi quem és. Pois é, o Elon Musk foi questionado lá nos Estados Unidos de por que ele mudou de lado. Sim, porque ele sempre votou com o Partido Democrata, sempre até contribuiu para campanhas do Partido Democrata, e agora ele se posicionou de maneira diferente e falou que vai votar com os republicanos. Quando questionado, ele falou, não fui eu que mudei a minha posição, foram os democratas. E ele usou uma figura bem interessante, que ele falou, olha, eu estava aqui, sempre estive aqui, nessa posição. E os democratas estavam aqui, olha, a 10 metros de mim para o lado esquerdo, né? E eu aqui na minha posição e os republicanos estavam aqui, a 100 metros de mim pelo lado direito. Então eu, pela proximidade, sempre apoiei, sempre votei com os democratas. Só que ele falou, continuei na minha posição. Porém, os democratas começaram a se afastar de mim, foram ficando mais radicais e se afastando, estão posicionados agora lá a 2 quilômetros de mim, pelo lado esquerdo. E como os republicanos continuam nos mesmos 100 metros de distância, eu fiquei mais próximo deles e a partir de agora estarei votando com os republicanos. Essa figura que ele utilizou é muito interessante, eu achei muito legal, né? Porque realmente mostra o que vem acontecendo. Eu particularmente, né, um dia desses me encontrei com um colega, coronel da reserva como eu, e ele me questionou, ele falou, nossa Reinaldo, você tem hoje uma posição extremamente anti-Lula, você é muito contra o 9 dedos, né? 9 dedos. E eu me lembro que lá atrás você votou no Lula. E sim, olha, vou falar uma coisa aqui que pode impressionar muita gente. Votei no Lula naquela eleição de 89, no segundo turno, porque ficou Lula de um lado, Collor de outro. E por que eu votei no Lula? Porque a eleição de 89, né, tínhamos muitos candidatos, né, tínhamos lá o Guilherme Afif, tínhamos o Brizola, para quem gosta mais do lado esquerdo, tínhamos o Caiado da bancada ruralista, tinha muita gente naquele primeiro turno, o próprio Ulisses Guimarães, mas para o segundo turno ficou Lula e Collor de Mello. E eu tinha participado de um simpósio em 88, no final de 88, em Minas Gerais, e eu fiquei ali dividindo alojamento com um major da Polícia de Alagoas, que era palestrante no evento, e que ele, ali nos almoços, jantares, né, fora do assunto do evento, que era direito constitucional, ele me mostrou a ficha corrida do cara que já estava despontando, né, o caçador de Marajás, o Collor de Mello. Ele me mostrou a ficha corrida, ele era um policial da inteligência lá de Alagoas. Ele falou, olha, esse cara tem esse problema, e foi me mostrando a folha corrida, eu fiquei impressionado. Numa época em que não havia a internet, redes sociais, eu tive uma informação privilegiadíssima de quem era Collor de Mello, né? Que eu não tinha essa informação na mídia. Aí, quando o segundo turno afunilou entre Collor de Mello de um lado e Lula de outro, eu, que era extremamente afastado dos ideais do Lula, né? Eu percebi que eu estava muito mais distante do Collor de Mello pelas informações que o meu amigo major lá de Alagoas tinha me passado. Então, naquele momento, eu falei, bom, aqui eu tenho um cara que eu conheço o passado, que é um traste, um cara que tem uma folha corrida enorme, e aqui do outro lado era o Lula, que até então era uma incógnita. Em 89, ele nunca tinha vencido nenhuma eleição majoritária, ele tinha tentado ser prefeito de São Paulo, governador de São Paulo, e sempre tinha caído no caminho.
Então ele era uma incógnita, nós não sabíamos o que aconteceria. Por exclusão, como votação em segundo turno é sempre uma escolha entre que você vai escolher o menos pior, muitas vezes uma escolha de Sofia, né? Como aconteceu entre Dilma e Aécio, fazer o quê? Fui lá votar no Aécio, né? Não era um voto no Aécio, que eu mal conhecia, era um voto contra a Dilma que eu já conhecia. Então, eu naquela ocasião votei no Lula. Sim, votei no Lula, porque apesar de eu estar afastado dele, o outro estava muito mais longe do que eu. Agora, o que aconteceu? Aconteceu o que todo mundo sabe. O Lula não entrou naquelas eleições, né? Perdeu depois também a chance. O Fernando Henrique acabou assumindo a presidência, né? E só depois, lá, né, eu acredito que em 2002, que o Lula conseguiu entrar para presidente da República, para substituir o Fernando Henrique. E aí, né, a gente já sabe a história, né? Aí a gente já conhece a história. O Lula entrou, fez até um razoável primeiro governo, surfou no boom das commodities, né? Pegou uma situação muito favorável, que ele poderia ter feito muito mais, porque ele tinha um respaldo popular grande, ele tinha uma maioria no Congresso considerável, ele poderia ter feito todas as reformas estruturais que o Brasil precisava, mas não fez, né? Fez até um primeiro mandato razoável, seguindo a mesma linha de coerência fiscal que ele tinha herdado do Fernando Henrique. Ele manteve a equipe econômica com os ideais do Plano Real que o PT votou contra, né, quando no Congresso. Contra! Constituição de 88, que o PT votou contra. Bom, mas tudo bem. Como eu disse, isso já é passado. Mas o Lula fez até um razoável primeiro governo, mas ele foi lentamente se afastando. E principalmente no segundo governo, ele se curvou ali ao lado mais ideológico do partido e começou a fazer as negociatas, a financiar ditaduras esquerdistas por vários locais do mundo, desviar dinheiro para todo lado e comprar apoio parlamentar, né? Fez o mensalão, fez o petrolão, desviou dinheiro do BNDES para tudo quanto é lado, passaram a mão nos fundos de pensão de Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correio, nossa, uma conta que está aí sendo paga até hoje. Fez o maior esquema de corrupção do Brasil e, quiçá, do mundo, né? Talvez do mundo. Gilmar Mendes via muito bem isso, quando ele falou da cleptocracia, né? Ele falou, eles bolaram um esquema de perpetuação no poder com desvio de muita verba pública, a cleptocracia. Esqueceram de combinar com os russos, foi a figura que o Gilmar usou na época, né? Pena que agora o Gilmar está do lado dos russos, que ele apontava lá, né? Pois é. Então vamos lá. Mudou de lado o Gilmar, né? Muito convenientemente. Bom, mas o fato é que agora eu conheço o Lula. Bom, agora eu sei quem ele é. O cara protagonizou o maior escândalo de corrupção do mundo. Se não for o maior, é o segundo ou terceiro maior. Eu não posso aceitar o que ele fez, né? Ele sim é uma ameaça à democracia por tudo que ele fala. Eu vou censurar os meios de comunicação. Ele tentou enquanto estava no poder. Não conseguiu. Mas agora parece que nem precisa mais. Os próprios meios estão se autocensurando, né? Ele tentou fazer coisas absurdas e ele mesmo declara: faltou eu aparelhar o exército. A Dilma falou isso uns tempos atrás. Agora, então eu entendi muito bem o que passou o Elon Musk. Eu, particularmente, nunca mudei de posição. Eu sempre estive aqui nessa posição. E, de certa forma, eu já fui mais próximo de alguns ideais aí da esquerdalha ou dos progressistas. Tanto faz o jeito que você chama isso, né? Por exemplo, o movimento feminista. Bom, quem é contra o movimento feminista lá na origem? Quando as mulheres lutavam, por exemplo, para ter direito a voto. Claro que a mulher tem que ter direito a voto. Então isso era um absurdo e foi conquistado lentamente, né? E é claro que a mulher tem que ter direito a uma série de coisas e estar mais próxima dos homens. Agora, chegou um momento em que parou de evoluir a coisa, né? Elas conquistaram direitos e mais direitos e chegou uma hora que passou a extrapolar, né? Então nós vemos hoje movimentos como o Me Too,
que defendem uma ideia maluca, mirabolante, que é: se a mulher disse que foi assediada ou estuprada é porque ela foi, não importa o que o homem fale. Para com isso, isso não pode ser considerado, isso é um absurdo, né? Isso é ridículo. Existem mulheres de má índole, assim como existem homens de má índole, e que vão querer se aproveitar desta linha de raciocínio, né, para se dar bem. É um absurdo isso daí. Então vamos lá. Por exemplo, eu, enquanto era da ativa, eu fiz um inquérito policial de uma moça, uma soldado da polícia, que acusou o tenente dentista do quartel, que tinha um tenente dentista no quartel, que cuidava dos dentes do pessoal, né? E ela acusou o cara de assédio, disse que o cara estava se aproveitando do momento ali em que tratava os dentes dela para boliná-la, para tocá-la com o joelho dele nos seios dela, e ela ficou incomodada, e eu fui fazer um inquérito para apurar o crime que o cara tinha cometido, né? Durante o depoimento dela, ela foi relatando o que aconteceu. Eu falei, mas não sei, será que é possível isso? Do jeito que ela relatou? Eu falei, tá bom. Fiz uma coisa muito comum que a gente faz, né? Que é a reprodução simulada dos fatos. Então nós escolhemos lá 2 dentistas, um homem e uma mulher. Pegamos uma moça, colocamos sentada na mesma cadeira, né? No mesmo equipo que ela estava, usando a mesma cadeira que o dentista estava usando, e o dentista e a dentista tentaram reproduzir com ela ali do lado, explicando o que ela estava dizendo que ocorreu. E nós chegamos todos juntos à conclusão de que era impossível, que ele não conseguiria fazer ali, sentado naquela cadeira, o movimento que ela descreveu. O movimento que ela descreveu era factível na cabeça dela. Na prática, o cara teria que ser um contorcionista para conseguir fazer aquilo. Então eu encerrei o inquérito na ocasião, dizendo que, olha, não vislumbrei condições técnicas daquilo acontecer, é o tal do crime impossível, né? E é lógico que continuaram as apurações por outro lado agora, né? Depois constataram que a moça estava mentindo, ela tinha um problema pessoal com o tenente dentista e ela estava fazendo uma espécie de vingança. O problema é que o cara foi transferido de imediato, não porque ele fosse julgado de imediato, não, era para garantir a segurança dele, porque os ânimos se exaltaram ali. O rapaz era casado, eu não sei se teve problemas com a relação conjugal dele por conta daquela denúncia, mas o fato é uma coisa, naquele fato específico que eu trabalhei, eu percebi que aquela moça estava mentindo. Então é possível que dentistas se aproveitem da posição para abolinar moças? Sim, é possível, e se acontecer tem que ser punido severamente, mas nós não podemos ir para uma linha de que bastou a mulher falar que o cara é culpado. Não. E aí que eu falo. Então eu que estava nessa posição, o movimento feminista estava ali, perto de mim. De repente o movimento feminista começou a se afastar, foi tão longe que hoje eu me posiciono contra. Afinal de contas é um absurdo. Quer ver outro exemplo? O pessoal LGBTQIA+, eu nem sei mais o nome da sigla. Pô, quem é contra que os homossexuais, que os transexuais, desculpe, eu não entendo dessas terminologias, não vou nem ficar citando aqui para não falar coisa errada. Mas quem é contra uma pessoa que tem uma posição, né, uma preferência sexual diferente das tradicionais que a gente conhece, né? Ter os mesmos direitos, ele não ser discriminado? É lógico que todo mundo tem que ter os mesmos direitos, gente. E hoje em dia, com a liberação que existe, toda família tem um cara ali que é gay, que é homossexual, que é transexual, eu volto a dizer, não sei direito as denominações, tem alguém na família, então como é que a gente vai ser contra? Não tem mais como. Eles já conquistaram o direito de ser, é lógico que ainda existe preconceito? Claro que existe. Existe preconceito e deve ser combatido. O que eu não posso aceitar é, por exemplo, o que eu vi num congresso aí de LGBT, XYZ, tal, onde o líder, que era volto a dizer, não sei se era um transexual, o que ele era, o cara numa plateia enorme, reunida,
Ele fala assim: nós não podemos nos acovardar. Quando nos perguntam se nós queremos destruir a família tradicional, a gente sempre responde: não, não é isso, de jeito nenhum, e nós temos que assumir uma posição. Nós queremos sim destruir a família, os conceitos familiares. E a plateia foi ao delírio. Eu não posso concordar com isso. Então eu que sou extremamente favorável a que gays não sejam tratados de maneira diferente, eu tô aqui, né? De novo, o movimento estava aqui, só que de repente quando o cara fala e é ovacionado pela plateia que queremos destruir a família, o cara se afastou, foi lá longe, amiguinho. Foi para 20 quilômetros da minha posição. Que culpa tenho eu? Ele que se afastou e não eu, né? Eu sempre gostei muito da posição e das posições do Clodovil Hernandes, que foi deputado federal. Todo mundo sabe que ele era homossexual, sempre soube. Ele era muito amigo, inclusive, do deputado Jair Bolsonaro, né? Pois é. O deputado Clodovil Hernandes, eu lembro de uma entrevista que ele deu, né? Ele estava chegando ao Congresso e tinha um pessoal lá com uma bandeira do arco-íris enorme. Tava lá Maria do Rosário, Gleisi Lula Hoffmann, segurando a bandeirinha, e eu me lembro bem, né? Ele foi entrevistado, a repórter falou: senhor, o que o senhor tem a dizer no dia do orgulho gay, não sei o que? Ele falou: eu tenho a dizer que eu não tenho orgulho de ser gay, eu tenho orgulho de ser uma pessoa decente, uma pessoa honesta, uma pessoa proba. Por acaso eu sou gay, mas isso não é uma bandeira, isso não é uma situação que eu deva me orgulhar. Eu tenho que me orgulhar de ser uma pessoa correta. O que eu faço nas minhas preferências sexuais é um problema meu e só meu. Tava a Maria do Rosário lá com a bandeirinha lá e eu concordo com ele, né? Não tem como. Então, volto a dizer, né? Tô aqui, foram lá longe. Os negros, por exemplo. Poxa, eu tenho amigos negros desde a infância. Vou contar um negócio. A minha esposa, ela não é negra, mas a minha sogra é. Minha sogra é. Meu sogro não era, por isso ela nasceu uma morena, né? Mas eu tenho um cunhado, por exemplo, que eu gosto muito. O apelido dele é Criolo. Mas por que vocês acham que o apelido do meu cunhado é Criolo? Por que será, né? Então, tem nada com relação a racismo. Lógico que eu não sou racista. Me dou muito bem com a minha sogra, com o meu cunhado, com as minhas sobrinhas. Qual o problema, cara? É lógico que vivemos num país que tem preconceito racial e temos que combater. Mas não tem cabimento que eu vejo acontecer. Por exemplo, no caso do Floyd, quando morreu, claro que nós temos que combater um tipo de morte que ocorreu daquele jeito. Mas o que eu vi depois, o Black Lives Matter, né? Os caras queimaram cidades em nome de que vidas negras importam. Tá, tudo bem, a vida negra importa, e o que a minha padaria tem com isso? O que a minha padaria em Atlanta tem a ver com um cara que morreu lá em Nova York? Eu não me lembro onde foi o fato, tá? Não tem nada a ver, os caras queimaram cidades inteiras e com a cumplicidade da imprensa. Eu lembro de uma matéria, uma loirinha da CNN, falando: os movimentos continuam e são pacíficos, só que atrás dela estava a cidade em chamas. Meu Deus! Teve um policial da reserva em Atlanta, um negro, que foi morto, né? Que ele foi lá verificar que tinha sido acionado o alarme de um amigo dele, né, do negócio de um amigo dele. Ele foi lá ver, foi morto pelos manifestantes. Um negro morto por manifestantes, porque vidas negras importam, né? Eu vi um vídeo muito interessante, o pessoal depredando lá um comércio, e saiu o dono do comércio, um negro, falou: o que vocês estão fazendo? Vocês são malucos! Meu Deus, olha aqui a cor da minha pele! O que eu tenho a ver com isso? Só se vidas negras importam, o meu comércio também importa. Os caras estavam cegos, maluquice. O movimento tem nada a ver com defender negros, é um movimento marxista, simplesmente. Querem causar caos social, simplesmente isso. Então volto a falar, eu que sou favorável a qualquer política contra o racismo, e eles estavam aqui, de repente eles começam a ir longe demais, a ficar a 20 quilômetros de mim. E é isso. Então, não fomos nós, né? Eu e o Elon Musk que mudamos. Foram vocês que mudaram. Se tornaram em pessoas radicais. E qualquer pauta que você veja, seja liberação de drogas, nós podemos discutir de maneira honesta
se uma ou outra droga deve ser liberada, né? Assim como o álcool e o tabagismo, se a maconha deve ser liberada. Mas quando você vai conversar com o pessoal, você percebe que eles querem liberar tudo, eles querem uma bagunça completa. E aí começam a volta a falar, você começa aí lá embora. Então, amiguinhos, hoje é muito fácil de ver. A gente vê, porque existem umas pessoas que estão de um lado do espectro ideológico e de outro. Só que o problema é que esse oceano que está no meio, esse oceano de pessoas que está no meio, está percebendo que esse pessoal da esquerda, que estava aqui, está a 20 quilômetros, 30 quilômetros para o lado de lá já, se afastando, com ideias extremamente absurdas. Extremamente absurdas. E é por isso que eles perdem, né? Perderam as ruas. Por isso que não tem mais popularidade. Por isso que não podem mais andar no meio da rua. E as pesquisas? Bom, as pesquisas, o resultado dá aquilo que o órgão quer, né? Infelizmente é isso. E vão levar uma surra enorme nas urnas, assim como levam nas ruas hoje. Porque a massa conservadora que está aqui no meio está vendo o pessoal da esquerda a quilômetros de distância. Os conservadores continuam ali, no mesmo lugar, a 100 metros. Esse é o grande problema. O Elon Musk pode mudar de posição? Talvez ele mude. Talvez ele vá para outro lado e a gente... Mas aí é ele que estará mudando de posição e não eu, tá bom? Eu continuo aqui na minha posição, tá bom? É isso aí. Até a próxima, pessoal.